Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal Entendendo Front-End. Peço desculpa pela demora dos vídeos, que realmente está bem complicado, bastante serviço, graças a Deus, mas bora lá, tá? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar dando uma dica, na verdade é mais uma dica do que uma aula, né? Que também deixa de ser uma aula, de como usar variáveis em CSS puro e organizar o seu código. Então, qual é a ideia dessa aula aqui, pessoal? Vocês criarem um projeto, vocês mesmos, um site. Imagina que vocês criam um site de verdade, com menu responsivo, com aquele sanduíche que eu ensinei na aula passada, com animações, tudo prontinho. Mas vocês fazem ele de um jeito que vocês conseguem dar Ctrl+C, Ctrl+V e aproveitar ele 90% para o próximo job, tá? Aí a questão dessa aula é, se você não quiser usar um pré-processador como SAS ou LESS, você pode usar CSS puro, tá bom? Então aqui já deixei meio que pronto o que nós vamos passar hoje. Olha só, o meu HTML simples, não tem absolutamente nada demais, mesma coisa de sempre, só crio um header, uma main e um footer. E na minha main eu coloquei uma wrapper e um container, vocês vão ver o que é isso, tá bom? E o CSS, para pessoal, o maior segredo de todos é esse daqui, ó. Eu criei uma pasta dentro do CSS com uma chamada Components, e esses components seriam os pedaços do site, seria um CSS apenas para a fonte, um CSS apenas para o reset, olha só o reset aqui, ó. Tá vendo? Um CSS apenas para variáveis, vou explicar uma por uma. E uma outra pasta chamada Pages, que é onde vai ficar o seu arquivo principal do site. Ou seja, se você tiver 10 páginas diferentes uma da outra, você vai criar CSS exclusivos para eles. Pô, Rafael, mas isso é muito óbvio. É óbvio, mas por que parece muita gente que está começando, até mesmo intermediários, não fazem dessa forma. Eles pegam simplesmente o arquivo main e faz tudo lá de uma vez. Ah, o site é one page e não precisa ter mais do que um CSS. Muito errado esse tipo de pensamento. Porque se você depois tiver que fazer uma mudança rápida no site, você vai levar horas para fazer uma manutenção. Sendo que do jeito que eu estou ensinando aqui é muito rápido, eu vou mostrar por quê. Começando, pessoal, fontes. Tudo que eu vou fazer aqui, pessoal, na verdade, tudo que eu fiz foi como se fosse um planejamento. Eu pensei em o que eu vou precisar no site. Eu olhei o layout e vi que eu vou precisar de fontes, vou precisar de cores, vou precisar de margens e padding do site, vou precisar de uma estrutura que eu sei que pode ser modificada a qualquer hora pelo cliente, porque o cliente está indeciso e vice-versa, tá bom? Então vocês podem ver que eu criei 3 fontes. Geralmente eu crio 3 a 4 no máximo. E eu coloco essas nomenclaturas mesmo. Fonte, essa fonte é default, ou seja, é que vai, se você não declarar fonte nenhuma, é que vai funcionar no site. A fonte B, que é de bold, tá? Eu coloquei umas fontes aqui totalmente nada a ver, galera, para não precisar ficar embedando à toa, tá bom? E uma fonte L, que significa fonte light, poderia ser italic também, poderia ser uma semi-bold, enfim, tá bom? Coloquei as 3 que eu mais uso, para ter uma ideia para vocês como funciona. Cria um CSS apenas para reset. Se você quiser resetar o botão, você coloca aqui no Google, vem aqui e coloca CSS reset button. E o button tem várias coisas assim que ele atrapalha. Olha lá, ó. Aqui o cara tá resetando tudo, tá vendo? Ó. Criei também o layout. O que é esse layout? O layout é tudo aquilo que for padrão no site. Por exemplo, header, não menu, tá? O header, a tag footer, pode ter a mesma cor. A minha main é uma coisa que vai estar em todas as páginas, não coloquei ela aqui, mas poderia ter colocado. Minha wrapper e minha container são fundamentais para a minha estruturação do site. Eu posso colocar aqui, se eu quiser, modal, tá? Ou criar um único se for vários modais, mas se for apenas um modal, posso criar aqui, se for vários eu crio um novo componente. A ideia é sempre criar um componente para tudo, tá, galera? Tudo mesmo, tá? Mas aqui é uma estrutura muito importante do layout. Tudo que eu sei que é padrão, eu coloco aqui, entendeu? Por exemplo, uma cor de validação chamada error. Ah, eu sei que vai ter tudo no site, então aqui eu coloco ela, color, red, né? E assim por diante, tá bom? Então eu coloco tudo no layout. E a minha variáveis é onde eu coloco as variáveis que faz toda a diferença no site. Eu sempre crio categorias mostrando o que é cada grupinho de variáveis, tá? Coloco lá dentro da root para ser acessada todo o sistema do site, ou seja, todo lugar do CSS que eu chamar ela vai funcionar, menos Media Query não funciona, tá? Já vou avisando vocês. Isso daqui, ó, infelizmente em CSS não funciona, tá? Ó. Isso daqui não funciona, pessoal. Desculpa. Aqui, ó. Max width. E vocês colocarem aqui uma variável. Ele não funciona, tá? Não adianta vocês colocarem, não vai funcionar. É uma pena, mas não funciona. Ah, mas em SAS funciona por quê? Porque o SAS,
ele tem um esqueminha que depois que ele pré-processa o código, ele volta a ler todos os arquivos novamente na raiz e ele acaba encontrando essa variável que você colocar aqui, no caso a minha, cadê? Ah, eu não criei. Mas se eu colocar uma variável aqui mobile, ele conseguiria ler. O CSS não, ele interpreta em tempo real, então é como se não existisse esse root no Media Query, tá bom? Existem fóruns explicando melhor sobre isso, mas não tentem, não percam tempo porque não funciona, tá? Então vamos lá. Cores, criei preto, branco, porque sempre vai usar preto e branco em todo o site, não adianta. Ah, o meu não usa. Cara, o seu é uma exceção, mas 99,9% existe ou branco ou preto, então eu sempre crio branco e preto. Eu crio uma variável BG, crio variáveis de cores, geralmente eu uso no máximo 4, mas aí depende da paleta de cores do seu site, né? Eu acho que passou de 4 começa a ficar um pouco confuso, mas enfim, eu uso 2, 3, no máximo 4, tá bom? E essa paleta de cores é interessante porque se amanhã você mudar o site, ou se você vendeu outro projeto parecido com o que você já vendeu, é só você vir aqui e mudar as cores, tá vendo? Ó, pô, vou colocar esse azulzinho aqui bonitinho, ó, salvei, pronto, já tá pronto, é um tema, tá vendo? Inclusive já fiz um vídeo ensinando sobre temas em JavaScript muito legal, que só faz você clicar no menu, ele muda o tema do site e fica na memória, porque eu tô usando local storage no JavaScript, tá bom? É muito legal essa aula, tenta conferir depois, por favor, tá? E não se esqueça, pessoal, se você tá gostando da aula, se você não é inscrito, se inscreva. E se você tá gostando, deixa aquele like, tá bom? E deixa nos comentários o que você quer aprender. Eu tô tentando fazer os vídeos que o pessoal me pede, tá? Inclusive, eu tô devendo até uma explicação sobre JS aí pra um amigo. E eu vou colocar, não esqueci. Se estiver vendo esse vídeo, não esqueci, tá? Que realmente me falta um pouco de tempo. Eu tenho que fazer um conteúdo assim um pouco mais light por enquanto. Vamos lá. Beleza? Aqui estrutura. Eu criei uma variável chamada gap. O que é gap? Elas são as margens do site. Pode ver que aqui, ó, eu criei a gap como usando... Olha só que interessante. Olha lá, ó. Tá vendo? Padding, gap. E o meu gap é 40 pixels. Tá bom? Isso daqui é por quê? Na minha container, se vocês forem ver aqui no meu layout, eu estou usando a minha container max width, máximo width de largura. Pessoal, só lembrando, tá? Não sei se vocês viram outra aula, vou explicar de novo. Variáveis você se cria com traço e o nome da variável que você quiser. E para chamar, você coloca var, abre e fecha parênteses e dentro dela o nome da sua variável. Tá bom? É assim que funciona. Então minha variável max width é a largura máxima do meu site. E se de repente o usuário tiver uma tela menor que a minha largura, se eu tirar o meu gap, olha só o que acontece. O conteúdo vai ficar grudado. Então eu crio a minha gap. Eu sei que eu comentei errado, tá, galera? Costume de SaaS. Aqui, ó, vai ficar grudado. Mas se eu deixar meu gap, ele não gruda, tá bom? E o legal disso é que toda div que eu criar, parágrafos e tudo mais, eu posso usar esse gap para ficar um padrão no site. É muito ruim quando você entra no site tem uma margem de 35, outra 39, outra 42. Não, aqui eu padronizo meus espaçamentos, tá bom? De vez em quando eu tiro o pad em top, o pad em bottom, né? Pra não ficar dobrado, vamos dizer assim. Mas funciona muito bem essa estratégia que eu uso, tá? Isso aqui ignora que é só pra dar uma altura na página, tá, galera? Isso aqui, ó, é só pro footer ficar lá embaixo que eu coloquei, tá bom? Só pra dar uma melhor, tá? E é isso que eu crio as variáveis, a gap. Mobile, eu crio um gap pra mobile, que nada mais que o gap dividido por 2, ou seja, vai dar 20. Tá bom? E aqui eu poderia colocar 10 pixels, não é uma regra dividir ele pela metade, tá? Posso colocar no mobile 10 pixels, tá? Aí no mobile o que eu faria? Eu viria aqui no mobile e colocaria media max width 767 ou 768, eu estou demonstrando, e coloquei aqui minha whopper, teria o padding. Agora sim, ela o var, tá? E vou colocar ela como gap mobile. Olha lá, já diminuiu para 10 pixels. Ah, vamos ver se tá funcionando mesmo? Tudo bem, vem aqui no meu gap mobile, coloco 50 então, não tem problema. Ah lá, tá vendo? Então essa é a ideia. Eu costumo comentar que realmente 20 é um gap bem gostoso, né? Ó, bem prático. Beleza? Então é isso, pessoal. E aí no layout, opa, desculpa, cadê minhas variáveis? Aqui nas variáveis, eu coloquei max width para a largura máxima do projeto. Se eu quiser fazer um projeto com no máximo de 680 pixels, eu posso fazer, não tem problema, tá? Que eu coloco 1680, é opcional. Border radius é quando você sabe que você tem um projeto que ele pode ter borda arredondada ou não, tá? Porque às vezes o projeto já pensou, todas as suas divs, você tem a borda quadrada que a gente fala, eu quero borda arredondada. Todas as suas divs você tem que pôr border radius uma por uma. Não, eu já penso em aplicar isso num padrão. Então as divs que eu sei que pode ter, eu já coloco border radius. Lembrando que isso é tudo planejamento, tá, pessoal? Não se esqueçam disso.
tá? E crie variáveis para texto também, ó, para título, subtítulo, parágrafo e small, parágrafo pequenininho. E altura para os formulários. Pessoal, não vou colocar todas no site para explicar para vocês, mas acho que aqui já está bem explícito, né? É bem simples mesmo, não tem muito segredo. Essa é a formação que eu tenho. E para acabar, no meu main CSS eu não deixo nada, apenas os imports. Olha só que legal, código limpo. Qual é a vantagem disso que você havia falado, Rafael? A vantagem é a seguinte: se amanhã você tiver um site e as suas fontes serem outras, você pode tirar essas fontes aqui e colocar do outro site que você tinha feito, que vai encaixar normalmente. Essa é a vantagem dos módulos. Você pode substituir esse módulo variáveis por um outro módulo que você fez há 2 meses atrás que tem mais variáveis completas. Você pode ir trocando que ele vai aceitando. Claro que tem que ser muito bem arquitetado o projeto, né? Tem que ser planejado, tem que ter uma arquitetura boa, uma boa estruturação e vai funcionar. A mesma coisa eu vou ensinar na próxima aula com JavaScript. Eu tenho uma técnica muito legal de fazer JavaScript via componentes, tá? E é totalmente prático, pessoal, porque quando eu faço um módulo, imagina que eu tenho um módulo de galeria. Aí eu falo, pô, mas eu tenho uma galeria que é difícil, eu fizer no outro projeto. Eu simplesmente dou Ctrl+C, Ctrl+V no meu módulo e funciona tudo. O trabalho que eu levaria 2 horas eu faço em 5, 10 minutos, entendeu? E assim também é com CSS. E aqui eu tô chamando de uma page home, apesar de eu não estar usando ela, para você ver como funciona também. Tá? Então, primeira coisa, eu chamo variáveis. Por que variáveis em primeiro lugar? Porque pode ser que a reset use variáveis, pode ser que a fonte precise das variáveis, e o layout precise de variáveis, você tem que vir primeiro. Então eu sei que variáveis não tem nada dependente, o reset não tem nada dependente, o fonts não tem nada dependente, mas o layout tem. Então ele vem depois de tudo. E as páginas são dependentes de todos esses daqui. E assim por diante, tá? Espero que tenha deixado bem claro para vocês qual é a ideia aqui dessa aula, tá? Isso é bacana, que é um bom tutorial para quem estiver querendo começar a fazer um site one page e ele quer vender para vários clientes. Faz uma versão só e vai criando variáveis, entendeu? Variáveis que vão mudando cor, vão mudando posicionamento do grid. Você pode até fazer grids assim, em CSS, tá? Você pode muito bem vir aqui numa variável aqui e coloca coluna esquerda tantos pixels, coluna direita tantos pixels. E aí, quando você for fazer um projeto, você muda a variável aqui e já vai mudar toda a estrutura do seu site. É só você ter criatividade, pessoal. Tá bom? Eu espero que tenha sido útil essa aula para vocês, tá bom? E assim que puder, eu vou fazer o JavaScript, que é tão interessante quanto o CSS, na verdade até mais, porque isso daqui você não é obrigado a fazer. Agora, o JavaScript é muito importante, porque afinal, o JavaScript são muitas e muitas linhas, né? Mas espero que vocês tenham gostado, afinal, toda aula é útil, todo conhecimento é bom. E deixe nos comentários se vocês acharam útil, se já trabalham dessa forma, e se tem outra dica também para me dar, para eu poder continuar aqui com o vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal, agradeço por tudo, abraços e até o próximo vídeo.